Olá pessoal, na videoaula de espanhol desta semana nós vamos tratar sobre compreensão e interpretação de texto. Aqui nós vamos fazer uma análise sobre em que consiste esse tipo de atividade, a atividade de compreender e interpretar os textos. Isso é importante porque no Enem, na prova de espanhol, as questões todas aparecem dessa forma, pedindo que nós ou compreendamos um texto ou interpretamos um texto. Então aqui nós vamos analisar com mais detalhe em que consiste compreender e interpretar um texto para que a gente possa fazer bem essas questões do Enem que aparecem dessa forma. Vamos considerar primeiramente os gêneros textuais. É importante nós entendermos isso porque, como nós estamos aqui falando de compreensão textual, o texto sempre vai aparecer dentro de um gênero, né, de acordo com o gênero. E é importante nós entendermos quais são os gêneros textuais que aparecem na prova de espanhol do Enem. Então, quanto aos gêneros, nós podemos encontrar a charge, que é quando geralmente nós temos uma história contada em alguns poucos quadros, em que temos a combinação de desenhos e um texto. Nós também vamos encontrar o gênero notícia, quando se nos é apresentado um texto que vai falar sobre algo que aconteceu, um gênero que nós vamos encontrar de maneira predominante nos textos jornalísticos. Também podemos encontrar o gênero publicidade, e aqui geralmente nós temos a combinação também de imagens e frases, sempre tentando nos convencer sobre alguma coisa, mudar um comportamento, nos estimular a consumir um determinado produto ou serviço. E também encontramos o gênero artigo de opinião, também um gênero vinculado em textos jornalísticos, em que a gente vê um autor colocando o seu posicionamento, a sua opinião a respeito de um assunto. Então, esses são os gêneros textuais mais comuns de serem trabalhados nas questões do Enem. A charge, a notícia, a publicidade e o artigo de opinião. Vamos então entender em que consiste compreender e interpretar textos. A compreensão e a interpretação de textos são duas ações que estão relacionadas, uma vez que quando se compreende corretamente um texto e seu propósito comunicativo, chegamos a determinadas conclusões, interpretações. Então, compreender e interpretar acontecem meio que ao mesmo tempo. Quando nós lemos um texto e o compreendemos, ou seja, entendemos o que ele está tratando, nós somos capazes de chegar a determinadas conclusões a respeito do que está ali escrito. E quando nós fazemos isso, nós estamos efetivamente interpretando, ou seja, estamos aqui tratando do sentido, da intencionalidade com que o autor do texto coloca as informações naquilo que ele escreve. Então, para que nós possamos efetivamente interpretar um texto, ou seja, entender o que ele diz nas entrelinhas, é fundamental que a gente primeiro compreenda. Se nós não somos capazes de compreender um texto, entender do que ele está falando, nós não podemos chegar a nenhuma conclusão sobre ele. Ou seja, nós não seremos capazes de interpretá-lo corretamente. Hoje em dia, é essencial interpretar corretamente os textos, entender melhor sobre suas tipologias e suas funções da linguagem relacionadas a ele. Então, um texto ele é composto por elementos gramaticais, a combinação de diferentes elementos gramaticais, substantivo, adjetivos, preposições, advérbios, conjunções. E é importante a gente saber diferenciar essas categorias no texto para que a gente possa entender o que o autor quis dizer a partir da combinação desses elementos textuais na sua produção. Então, resumindo, compreensão de texto é a
decodificação da mensagem, ou seja, análise do que está explícito no texto, né? Então, quando nós compreendemos um texto, nós entendemos exatamente tudo o que está ali posto. A interpretação textual é a interpretação que fazemos do conteúdo, ou seja, quais conclusões chegamos por meio da conexão de ideias e, por isso, vai além do texto. Então, quando nós interpretamos um texto, nós conseguimos entender, por exemplo, qual é a posição de um autor sobre um determinado assunto. Quando compreendemos, nós entendemos o que está ali. Mas quando nós o interpretamos, é quando nós somos capazes de entender por que o autor colocou aquelas informações, o que é que ele quis dizer e como é que ele quer que o leitor entenda suas colocações. Então, aqui nós estamos no campo da interpretação e, por isso, nós damos um passo além do texto, porque é aqui que nós tratamos também das intenções do autor ao tratar um tema de uma determinada forma. Então, vamos entender como é que as questões de interpretação e compreensão textual aparecem no Enem. No Enem, as questões elas vão aparecer sempre dessas duas formas. Ou nós vamos encontrar questões que pedem para a gente compreender o texto, ou seja, tratar de pontos específicos do texto. Aqui não se está querendo necessariamente trabalhar o sentido com que o autor coloca determinados assuntos. Aqui se procura apenas exatamente o que está no texto. Então, questões de compreensão textual no Enem geralmente aparecem formuladas da seguinte forma: o autor, no fragmento X, afirma que. Então, você tem um determinado fragmento, ali o autor coloca uma determinada informação, e qual é a afirmação que ele faz com essa colocação? O texto trata. Então, aqui, por exemplo, um texto que fala do aumento dos preços. Então, a gente pode entender, um exemplo como esse, que o texto trata de questões econômicas, por exemplo. Ou também, a parte X pode ser traduzida como. É muito comum isso aparecer em questões do Enem. Existe ali um texto, uma determinada palavra aparece no texto, e aí a questão que é que a gente entenda como é que essa palavra pode ser traduzida na nossa língua. Qual é o sentido que essa palavra tem no contexto geral que ela aparece. Então, essas questões aparecem em questões de compreensão textual. Então, aqui nós estamos procurando elementos específicos dentro do texto. Já as questões de interpretação textual, elas são formuladas da seguinte forma: a partir da afirmação X, infere-se que, ou seja, a questão coloca ali uma afirmação do autor e a questão pede para que, a partir dessa afirmação, o que é que nós podemos inferir, ou seja, a que conclusão nós podemos chegar daquilo que o autor afirmou no texto. Outra questão é: o uso do termo X pode ser interpretado como, ou seja, o autor coloca ali um determinado termo, né, um conceito, e aqui a questão que é que a gente interprete por que o autor usou essa afirmação, esse termo, né, com que intenção ele colocou isso lá. Outra questão também é: a parte X afirmada pelo autor tem intenção de. Então aqui nós temos que interpretar por que o autor colocou aquela afirmação, com que intenção foi que ele colocou essa informação, em que ele quer convencer o leitor do texto ao colocar essa determinada afirmação. Então é dessa forma que as questões de compreensão e interpretação textual vão aparecer nas provas do Enem, nas questões do Enem. Para que a gente veja isso de maneira concreta, vamos trabalhar aqui algumas questões que foram apresentadas no Enem. Aqui nós temos uma questão de compreensão textual, ou seja, aqui nós temos que analisar o texto em si. Não estamos aqui procurando a intenção com que o autor coloca uma determinada afirmação, mas nós estamos aqui procurando especificamente no texto
algo sugerido pela questão. Primeiro, então, nós lemos um texto. Nesse texto específico, nós estamos vendo aqui que é o gênero charge. Aí aqui começa. Ya no es como antes. Lo reto a un duelo. Está bien, Pardo. Pero yo con el joystick e usted com as teclas. Vejam só, aqui é o texto que nós acabamos de ler. Então, vocês estão vendo aí dois sujeitos que estão conversando e um propõe ao outro um desafio, um duelo. E o outro aqui diz que esse duelo vai ser travado com joysticks e teclas. Aqui temos o texto. Vamos então à questão. A charge evoca uma situação de disputa. Seu efeito humorístico reside no, ou seja, esse texto ele provoca o humor a partir de que ponto? Em que sentido? Letra A aceitação imediata da provocação. B. Descaracterização do convite a um desafio. C. Sugestão de armas não convencionais para um duelo. D. Deslocamento temporal do comentário lateral. E E. Posicionamento relaxado dos personagens. Então, a questão aqui está pedindo para que nós compreendamos o humor que está presente na charge. E dessas questões colocadas, a resposta certa é a letra C. Sugestão de armas não convencionais para um duelo. Em um duelo, as pessoas geralmente fazem com armas que provoquem algum tipo de dano físico no seu oponente. Mas aqui, as armas sugeridas são joysticks e teclas. E é nesse ponto que se encontra o efeito humorístico no texto. Essa outra questão já é uma questão de interpretação textual. Então, vamos aqui analisar o texto, que também aqui vai ser uma tirinha, no caso. Temos aqui. Estou estressado. Tenho uma clave para o e-mail, uma clave para o celular, uma clave para a tarjeta de crédito, outra para o banco, tenho uma clave para o auto, outra clave para a internet, outra clave para a alarma da casa, outra clave para a obra social, outra clave para ele. Tranquilo, Gordi. Tienes que aprender a relajarte. Tienes que aprender a vivir mejor. Es verdad. A ser más feliz, a respirar profundo, a disfrutar más de la vida, de tu familia, de tus placeres. Tienes razão. E qual é a clave? Então vejam que é a partir dessa tirinha que nós vamos aqui resolver essa questão de interpretação. A gente observa, né, muito uso da palavra clave. Clave em espanhol seria chave, ou nesse contexto aqui, senha. E a gente observa que o personagem, ao falar dessa senha, ele está relacionando sempre a serviços tecnológicos. É a chave para a internet, para o e-mail, para o celular, para o cartão de crédito, para o banco, né? Ou seja, tudo que ele usa por meio da tecnologia, ele precisa de uma senha, de uma chave. E para cada coisa ele tem que criar uma senha, e isso está deixando ele estressado. Então, essa questão, no enunciado dela, nós temos a palavra clave, repetida diversas vezes na tirinha de Gaturro, leva o leitor a uma reflexão sobre. Vejam só, aqui ele não está pedindo o sentido da palavra clave. Ele está pedindo para que a gente interprete, ou seja, para que a gente entenda o que é que essa tirinha está querendo provocar de reflexão no leitor. Ela está querendo que a gente pense sobre que tipo de assunto, que tipo de tema. Então vejam que aqui nós temos que ir além dos elementos textuais para a gente entender com que sentido é que o texto trabalha essa palavra clave. Aí temos aqui as alternativas. A. Uso exaustivo das tecnologias na vida moderna. B.
qualidade de vida alcançada com os avanços tecnológicos. C. Praticidade da utilização dos códigos tecnológicos e sociais. D. Necessidade de aprender a utilizar as novas tecnologias. E. Quantidade de afirmações necessárias para resolver problemas. E aqui, como nós já vimos, essa palavra-clave aparece associada a serviços relacionados à tecnologia. A resposta certa é a letra A. O uso exaustivo das tecnologias na vida moderna. Ou seja, que essas tecnologias que existem hoje em dia, nós cada vez mais precisamos usá-las, e isso acaba causando um sentimento de exaustão, ou seja, nós estamos meio que saturados com toda essa tecnologia que nós temos à nossa disposição. Então, é uma tirinha que faz com que a gente pense sobre essa realidade. Então, pessoal, esse é o nosso assunto dessa semana. Na ementa vocês vão encontrar as informações sobre a monitoria, caso vocês queiram entrar em contato para tirar qualquer dúvida, e também as indicações da atividade sobre esse tema. Até o nosso próximo encontro.